Irmãos e irmãs, celebramos o 10º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus hoje nos fala da tentação e do pecado. Essa realidade que todo ser humano está exposta. Pois desde que houve o primeiro pecado no paraíso, todos nós já nascemos carregando o que nós chamamos de pecado original, o pecado da origem, que o batismo ele apaga. Porém, esta inclinação para o pecado, esta inclinação para o mal, ela já começou lá no paraíso, quando o ser humano, desobedecendo a uma ordem de Deus, Deus havia criado tudo e dito para o ser humano: olha, cuidem de tudo, sejam o dono de tudo, domine sobre todas as coisas. Mas tem uma árvore no paraíso que vocês não devem mexer. Se vocês mexerem, vocês vão morrer. Adivinhe no que ele foi mexer? Na única coisa que não podia. E aí então a morte entrou no mundo. O pecado da origem é um pecado de desobediência. E a tentação para o homem desobedecer foi a seguinte: a serpente falou para Eva: coma do fruto da árvore, ele é bonito, ele é saboroso. E ela disse: não, nós não podemos comer, porque se a gente comer nós vamos morrer. A serpente disse: não, vocês não vão morrer. Se vocês comerem, vocês vão ser como deuses, irão conhecer o bem e o mal. Esta palavra, serão como deuses, encheu o coração de Eva e de Adão. E isso continua enchendo o coração de muita gente. O ser humano, a todo instante, busca ser Deus, dominar sobre as coisas, ser o Senhor de tudo, cuidar de tudo. Não sei se você conhece gente que gosta de cuidar de tudo. Tem gente que gosta de cuidar da sua vida, que da minha tem um monte. Esse querer ser Deus até na vida dos outros é uma tentação, e o mal age por meio disso. E com esse pensamento, sereis como deuses, é que o ser humano caiu no pecado. E o pecado o que é? É um afastamento de Deus, é a inimizade. O ser humano, ele era amigo de Deus. Com o pecado, ele começou a ver Deus como seu inimigo. Qual foi a primeira coisa que aconteceu depois do pecado? Se esconderam, foram para trás dos arbustos, diz a palavra. E o Senhor então, é a leitura que nós ouvimos hoje, o Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? Vocês acham que Deus já sabia que o homem tinha pecado ou não? Sim, que Deus sabe tudo. Mas mesmo assim Deus quis encontrar-se com Adão e com Eva. Adão e Eva estavam com medo de Deus, mas Deus estava disposto a perdoá-los. Por isso a grande pergunta: aonde estás? Cadê vocês? Meus amigos, aonde vocês estão? Disse então Adão: ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Aqui começa este relacionamento de Deus e do homem, quando o pecado o afasta. Queridos filhos, esta palavra de Deus hoje nos faz essa pergunta: onde nós estamos? Aonde estás? Nós estamos unidos a Deus? Nós cultivamos uma amizade com Ele? Ou nos escondemos dEle? Temos medo de Deus? Nos afastamos de Deus?
Ai, padre, eu não sei. Vou ajudar você a responder essa pergunta. Quando nós nos afastamos de Deus, a gente começa a ver as coisas com um olhar diferente. Olha aqui o que está escrito na primeira leitura. Só voltando um pouquinho, antes desses versículos aqui, Adão estava sozinho no paraíso. E estava meio tristão porque não tinha ninguém igual a ele. E Deus fez a Eva. Quando Adão acordou do sono e viu a Eva, ele deu um sorriso de orelha a orelha e disse para Deus: agora sim, agora o Senhor caprichou. Desta vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. A alegria de Adão era imensa. Depois que o pecado entrou no mundo, como é que Adão começou a ver a Eva? Disse assim: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Ou seja, a culpa é sua e da Eva. Sua porque me deu a Eva, e a Eva porque me deu o fruto da árvore. Quando nós nos afastamos de Deus, até aquilo que é uma bênção na nossa vida, a gente começa a ver como problema. Quando nos afastamos de Deus, até as grandes graças que a gente conquista, a gente já começa a ver como não tanta graça assim, e alguns já começam a ver até como desgraça. Quando nós somos amigos de Deus, aí faz novena para arrumar um José, faz novena para arrumar uma Maria. Ai, porque Deus vai arrumar um José para mim, porque eu vou na missa e vou pedir um José, porque eu vou na missa e vou pedir uma Maria. Aí Deus vem e dá. Ai, que bênção. Aí se casa, vai cada um viver de um jeito que quer, começam a viver longe de Deus, já não aparece na missa mais, já não reza mais. De repente aquela Maria que era uma bênção, aquele José que era uma bênção, se torna um estorvo na sua vida. Longe de Deus, as bênçãos se tornam maldição. Quando estamos em união com Deus, tudo aquilo que Ele nos dá tem sentido. E nós vemos, até mesmo na dificuldade, nos problemas, nas provações, nós vemos, não, é uma bênção. É Deus que me deu esta casa, esta família, este marido, essa esposa, com todos os problemas que ele tem, os filhos, o trabalho, tudo é uma bênção. Quando nós estamos na amizade com Deus, nós compreendemos que até mesmo as dificuldades, elas servem para nos fazer mais fortes. Mas quando nos afastamos de Deus, começamos a ver as coisas de forma deturpada, começamos a enxergar tudo de forma errada. Basta olhar o Evangelho de hoje. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, só estava fazendo o bem, só estava ajudando todo mundo. Mas alguns parentes de Jesus olhavam e diziam: ele está louco. Está escrito aqui. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os parentes de Jesus não conseguiam ver a graça de Deus agindo por meio dele. Os mestres da lei, ou seja, as pessoas religiosas do tempo de Jesus, diziam que Jesus estava possuído por um espírito mau, que era o demônio que agia em Jesus. Olha a desgraça que acontece quando nós nos afastamos de Deus. E de repente nós estamos vivendo num tempo, inclusive na vida religiosa, onde as pessoas veem demônio em tudo. É uma perguntação para a gente: ai, padre, mas será que não tem demônio aqui? Será que não tem ali? Cuidado. Quando a gente está longe de Deus, tudo que a gente vê é demônio. Já tem coisa que o demônio não está nem perto e ele leva a culpa. Não que eu tenha pena dele, longe de mim, mas tem coisa que ele nem põe a mão e a pessoa culpa o demônio. Chega ali no confessionário: ai, padre, porque eu fiz isso, porque o diabo me tentou.
Ai, padre, porque eu fiz aquilo, porque o diabo é que estava agindo lá em casa. Ai, padre, eu fiz isso porque o diabo... Falei, minha filha, vai embora e manda ele vir confessar, porque você não tem pecado, né? Se tudo é ele, se você não tem culpa de nada, vai embora e manda ele que venha confessar. Então, quando nós estamos longe de Deus, começa a se ver o mal em tudo. Os mestres da lei viam Jesus expulsar os demônios e diz: não, é o demônio que está fazendo isso. E aí Jesus diz: cuidado com o que vocês estão pensando, isso aí é um pecado que não tem perdão, isso é um pecado contra o Espírito Santo, e o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Como é que nós pecamos contra o Espírito Santo? Dizendo que Deus não pode fazer alguma coisa, ou tratando como maldição aquilo que é uma bênção. E então Jesus explica para os mestres da lei: tudo pode ser perdoado. Todas as ofensas, blasfêmias e pecados podem ser perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. E talvez a gente aqui já tenha pecado contra o Espírito Santo, sabe quando? Quando olhando para a sua vida você diz assim: esse pecado Deus não vai perdoar. Esse pecado Deus não perdoa. Quando a gente diz isso, a gente peca contra o Espírito Santo, porque a gente está dizendo o que Deus pode e não pode fazer. Está dizendo: até aqui Deus pode, daqui para frente Deus não pode mais. Peçamos ao Senhor que Ele nos livre desse tipo de pensamento. E por fim o Evangelho nos narra que Jesus estava lá cheio de gente por perto, sua mãe e seus irmãos, ou seja, seus parentes mais próximos, chegaram e queriam vê-lo, mandaram chamar. Havia uma multidão sentada ao redor dele e falaram: tua mãe e teus irmãos estão aí, à tua procura. E de repente a palavra de Deus nos diz que Jesus não deu muita atenção. Mas por quê? Porque a palavra aqui diz o seguinte: eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. As coisas de Deus não é assim. Não é a gente ficar do lado de fora e chamar Deus para as coisas. É a gente que precisa entrar aonde Ele está. Nós não damos ordem para Deus, nós obedecemos a Deus. A mãe e os irmãos de Jesus mandaram chamá-lo, e Deus disse não. Jesus disse: não, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são esses que estão aqui perto de mim, é quem entrou na onde eu estou. Queridos filhos, pensemos por um instante, se nós também não estamos querendo que Deus saia daquilo que Ele é, para fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Cada um cria um Deus do jeito que quer hoje em dia. Cada um faz de Deus como se Ele fosse um fantoche. Deus tem que caber naquilo que eu acredito, Deus tem que caber naquilo que eu penso. E quantas pessoas de vez em quando soltam uma dessa: Deus está errado. Entendam uma coisa: Ele sempre vai estar certo e nós vamos estar errados. Não é Ele que tem que fazer como eu penso que tem que ser. Eu é que preciso me converter e fazer como Ele diz que é. Nós é que mudamos, não é Deus que muda. E por mais que as coisas mudem, por mais que os tempos estejam diferentes, porque esse é o argumento que usam: os tempos mudaram, as pessoas mudaram, o mundo mudou, a igreja tem que mudar, as coisas não são mais assim. Pera. O que era errado continua sendo errado, mesmo que ninguém pratique, ou mesmo que todo mundo faça, melhor dizendo. E o certo continua certo, mesmo que ninguém faça.
Deus não muda de acordo com aquilo que o mundo pensa. Deus não muda de acordo com aquilo que você acredita. Não é porque você acredita que determinada coisa é certa que isso se torna certo. A verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é verdade. Mesmo que você não acredite nela. E a mentira continua sendo mentira, mesmo que você acredite. A verdade não é relativa. E muitas vezes nós pecamos contra o Espírito Santo, querendo que Deus se molde naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente acredita. E por isso muita gente se torna inimiga de Deus, porque Deus não pensa como eu penso, porque aquilo que eu acho certo, Deus diz que é errado, porque a vida que eu levo errada, Deus não aprova, e por isso se torna inimigo de Deus, porque Deus, com a sua palavra e com os mandamentos, me incomodam. Mas e aí? Eu vou mudar Deus, aquele que era, que é e que será? Será que não sou eu que preciso mudar e começar a viver a minha vida de acordo com o plano e o projeto dele, porque ele sabe o que é melhor para mim? Ele me conhece e ele te conhece. Por isso, como para Adão, Deus hoje pergunta: aonde você está? Escondido, como na primeira leitura, ou sentado perto de Jesus, como no Evangelho? Preocupado com as coisas externas e visíveis, como disse São Paulo na segunda leitura, ou estamos nos preocupando com as coisas invisíveis, dedicando tempo para isso e buscando uma mudança de vida? Queridos filhos, olhando para essa palavra de Deus hoje, não esqueça de uma coisa muito simples: Deus te vê. E não te vê como um Deus que pune, de um Deus que castiga, como um Deus que oprime. Deus te vê para poder te amar. Deus te vê para dizer: eu quero ser seu amigo, eu quero caminhar contigo, eu quero te dar aquilo que é de melhor. Confie em mim, acredite em mim. Eu sei o que é melhor para você, diz Deus, acredite em mim. Não sou indiferente, né? Quem canta isso, acho que é a Eliana Ribeiro, né? Não é indiferente à sua dor. Deus não é indiferente àquilo que nós vivemos. Deus não é indiferente àquilo que nós passamos. Nos conhece, foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos deu tudo aquilo que nós temos e somos. É Ele. A única coisa que Ele quer e precisa é que nós também queiramos estar com Ele da mesma maneira como Ele quer estar conosco. Que esta Eucaristia que estamos celebrando hoje nos ajude a entender que aquele que nos criou com muito amor, enviou seu Filho para nos salvar por muito amor e quer, por amor, permanecer junto de nós. Só que Ele precisa que a gente saia dos nossos esconderijos, que a gente saia das moitas que a gente vai arrumando na vida. Você errou, fez o que não devia, comeu do fruto da árvore que Deus disse que não era para comer, não se esconda. Se mostre diante de Deus e diga: eu errei, me arrependo e quero ser diferente. Sabe o que é que Ele vai te dizer? Eu te perdoo dos seus pecados, vá em paz. É isso que Ele faz. Não tenha medo de Deus, não se esconda de Deus. Ele te vê, Ele enxerga onde você está e Ele quer te amar.